Bom dia, estamos aqui em Genebra, o salão do design e dos super esportivos mais rápidos do mundo. No Auto Esporte de hoje vamos explicar também por que você deve pensar Isofix quando o assunto é cadeirinhas. Que nada mais é do que esse gancho que se prende em hastes do carro. Os 1001 botões de um volante da Fórmula 1. Envelhecidos e modernos. Olha o farol quebrado, coitadinho, não tinha como fazer o carro, aí tem um LED lá dentro. Com as águas de março chegando, hora de dar uma olhadinha nas palhetas. O ruído vem normalmente da trepidação da palheta no para-brisa. E agora, como o número de marchas faz diferença nos carros populares. Até os carros de entrada já vêm de fábrica, com 6 marchas. Os de 4 velocidades estão saindo de cena. E aí, o que isso muda na sua vida? Com mais marchas, tanto modelos automáticos, automatizados e os mecânicos passam a ter uma tocada mais suave. Num câmbio de 6 velocidades, o ruído do motor, ele é sempre mais baixo. Presta atenção agora no som do motor quando tem 4 marchas. Esse modelo é automático. Você nota aquele ruído, maior na aceleração. Ele demora um pouco mais para trocar a marcha, E aí ele dá um baita salto quando ele pula para a 4ª marcha. O maior número de marchas é uma tendência por representar maior economia e maior conforto. Porém, nos câmbios manuais, não é prático fazer essa troca várias vezes e um limite de 6 marchas parece o mais adequado para os motoristas de hoje. Imagine, o câmbio funciona como uma escada. Cada degrau é uma marcha. Quando a gente aumenta o número de degraus, diminui o esforço para subir. Assim, cai o consumo de combustível. Vamos comparar com uma bike. Quando você tem uma bicicleta com um câmbio com poucas marchas, primeira e segunda você sofre muito? Muito. Dependendo da bicicleta que você pegar, você não consegue efetuar uma subida. É como acontece com o carro, Quanto mais marchas o carro tem, mais versátil ele é. Você faz menos força aqui em cima, ganha mais velocidade. A diferença na prática, um mesmo modelo, com 4 e 6 marchas automático. O de 6 fez uma média de 8 km por litro. No mesmo trajeto, o de 4 marchas... Nesse exato momento, 6,5 km. Eu fico imaginando isso numa longa distância, quanto você vai economizar de combustível em revisões e tudo mais, que faz total diferença. Modelos de luxo chegam a ter 9 marchas num câmbio automático. E os fabricantes garantem que essa quantidade de marchas aumenta a durabilidade do motor. Ali, 100 por hora, 5ª marcha, 3.000 RPMs. Agora, vou mandar uma 6ª marcha. Olha como caiu para 2.000, 2.100 RPMs. Isso faz toda a diferença. O motor vai trabalhar muito menos. Logo, você tem uma economia em componentes, lubrificante muito grande. A durabilidade do motor é muito maior. Aqui em Genebra, finalmente, um carro sem volante e sem pedal. Em compensação, com muitas cores, linhas agressivas e muita ousadia. É possível até ver uma história de designers criativos e essa vontade de mudar quando é possível. Aqui em Genebra, a gente sempre vê carros exóticos e tal. Você que é designer, que toma conta dessa área, é um momento que você pode explorar carros exóticos para cá? A gente extrapola, vamos dizer assim, a gente deixa os carros visualmente muito mais interessantes do que na realidade eles irão ser. Fazer um show car pra gente é uma diversão, As rodas maiores, os carros são mais baixos,
os balanços dianteiros e traseiros são mais curtos. Quem não quer desenhar um carro com roda 24? Muito legal, né? E nesse caso desse carro aqui, o Vision, a gente tem uma grande mudança, né? Exatamente, é muito diferente porque o volante ele é uma referência para o designer, né? Quando ele começa a desenhar alguma coisa, a primeira coisa que ele põe é o volante. Né? Exatamente. Então ele tem que começar a lidar com problemas que antes ele não tinha. Imagina um designer exterior fazer um carro sem roda. Como que ele vai fazer? E quando você tem a falta de elementos, você precisa culpar essa falta de elementos com outras coisas. E nesse caso, como você pode ver aqui, a gente colocou esse elemento para você colocar os pés, por exemplo. Para eu relaxar aqui. Exatamente. O Salão de Genebra tem uma comemoração especial. 80 anos do italiano Giorgetto Giugiaro, designer que fez os traços de modelos como o cinematográfico DeLorean e as primeiras gerações do Golf e do Uno. Come vedi questa rivoluzione di design sulle auto? Certo che oggi pensare 50 anni fa... Ele fala que é até difícil imaginar que 50 anos atrás nós chegaríamos a esse tipo de precisão, qualidade e design. Acha muito bacana essa área de carros elétricos porque ele pode explorar muito mais o espaço interior, porque você não tem a parte mecânica. E ele acha super interessante hoje a gente ter essa possibilidade de ter carros autônomos e ter essa parte elétrica para explorar cada vez mais. E chi ama questo tipo di servizio. E o resultado dessa liberdade aparece no Sibila. Aqui ficou tudo em família. O nome é da mãe do designer. A criação do próprio Giugiaro e do filho. E o projeto, bem, aí entra uma empresa chinesa de geração de energia. O que eles viram no carro? O modelo também acumula energia e depois pode devolver para a rede e utilizar em casa. Mas a parte preferida do Giugiaro é o vidro dianteiro que corre para cima do capô. No, è difficile essere avanti perché le grandi brand hanno un'organizzazione enorme. Ele falou que o design não é uma coisa democrática, né, onde você tem voto. É uma coisa de gosto. Você faz o design de um carro esperando que o carro consiga entregar ao cliente tudo aquilo que ele está esperando. Então é através do design que ele consegue inspirar as pessoas para realmente gostar do carro. É sempre più competitivo. Tá vendo esse efeito de mármore? Não é pintura nem envelopamento. É um trabalho com mantas de fibra de carbono com verniz que dá esse resultado. Essa customização, que inclui diamantes cravejados na marca, custa R$1.200.000. E para quem imagina que em salão do automóvel o céu é algo distante... Sabe aquela hora que você tá no trânsito e quer voar dali? Esse modelo é para você. Ali em cima, o que parece um bagageiro, na realidade são as hélices do helicóptero. E ali embaixo, ó, você consegue ver o painel. Primeiro os comandos, né, do helicóptero e depois o volante, para você andar com o carro. Acredite se quiser, ele já pode ser emplacado. A novata holandesa Liberty vende aqui a ideia de liberdade. 3 rodas e 2 motores, um para rua e outro para voos. Bem, aqui precisam de 2 licenças, né? Uma que é para dirigir o carro, ele pode até 160 km por hora, 6 marchas, você passa aqui do lado mesmo. E para pilotar o helicóptero, quando abre, depois de 5 minutos, as hélices, né? Você aí vai precisar da licença PP, né? Que é piloto privado. No caso aqui, você vai precisar de umas 38 horas para tirar essa licença, como todo piloto de helicóptero precisa, mas depois disso, aí você realmente pode usar as 2 funções do carro. O Pop-Up Next é todo modular, o carro é Audi e a tecnologia para voar vem da Airbus. E para tudo isso combinar, uma empresa de designer italiano juntou as partes. Uma ideia maluca de transporte coletivo. Daqui a pouco, o passeio continua. Já já, os ratões e os riscos de palhetas nesse estado. Fórmula 1 no volante, um mundo de informações. Precisa de cadeirinha? Veja por que pensar em encaixe com Isofix.
Para diminuir os erros dos pais e facilitar a instalação, a indústria criou modelos com Isofix, que nada mais é do que esse gancho que se prende em hastes do carro. É só encaixar aqui, olha, e pronto. Tão bem soldados quanto a ancoragem de um cinto de segurança. Para quem está de olho na barriga e no carro, procure logo saber se o modelo tem esse sistema. É possível achar bebê conforto e cadeirinhas à venda no mercado, mas ainda são mais caras que as que precisam do cinto de segurança. Não é que ele consiga dar uma fixação melhor, é que ele induz a pessoa a não conseguir errar. Os pais ficam menos inseguros, eles têm certeza que o filho ele está tem com uma boa segurança. trava no banco, é claro. São duas alças de engate que ficam entre os estofados. Estão soldados na estrutura principal do carro. Isso torna a fixação mais estável. Ainda tem um terceiro ponto, atrás do encosto. No verde, tudo ok. No vermelho, é preciso reencaixar. Criado há 20 anos, o Isofix ainda é pouco conhecido. A Samira e o Wellington nunca tinham ouvido falar. Olha que já são pais do Gabriel e estão esperando o Raul. Tem um cadeirão que a gente viu na hora de comprar, até tinha uns ganchos diferentes, mas a gente não sabia o que é e não servia para o nosso carro. Então a gente acabou não comprando. Tem isso também, não adianta comprar a cadeirinha com Isofix e o carro não ter o sistema. Só em 2020 que passa a ser obrigatório nos carros novos no Brasil. Mas o casal já está convencido de fazer mudanças. Troca de carro com Isofix. Mais prático para colocar, né? Que também faz diferença no dia a dia. A gente até viu um modelo mais confortável, sabe? De ter uma acolchoadinha, mas a gente já quer pagar mais. Você fala, poxa, pro bebê vai ser importante e tudo, né? Imagina quando se fala de segurança, então. Guarde essa informação. Uma cadeirinha instalada corretamente reduz em mais de 70% os riscos no caso de acidente. Piloto de Fórmula 1 precisa ter uma coordenação motora e tanto. Imagine a concentração com tanto botão no volante. Tá vendo esse botão do meio? Ele tem várias letras, tá? São mais de 140 funções com essas letras aqui. Por quê? Porque o engenheiro ele vai te falar assim: Luiz, a nossa bomba de óleo está com problema, você precisa desligar ela. Vai no multifunção, tá vendo aqui, multifunção. Vai na letra A, aí você, pum, letra A. E vai na função 72, aí você vai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 1, 2. E aperta OK. E aí você desativou a bomba. Isso a 220 por hora, né, cara? Vamos conhecer outros. Esse vermelhinho é o limitador para entrar nos boxes. Aqui, temperatura de óleo. Para identificar falhas no motor. Isso aqui é o balanço de freio. Quanto freio você quer para frente ou para trás do carro, né? Quanto menor o número vai para frente, quanto maior o número vai para trás. Mais botões. Esse laranja é o neutro. Esse outro, a ré. Troca de informações na tela. Esse é para levar água na boca do piloto quando dá sede. Para o piloto fazer a largada perfeita, ele precisa de muitas informações do engenheiro que está no box. Por quê? São algumas funções que ele precisa apertar aqui no volante. Por exemplo, esse botão aqui é o ponto de embreagem. Imagina que a embreagem da Fórmula 1 é feita de cerâmica e carbono e você precisa acionar ela eletronicamente aqui, ó, por essa borboleta. Por causa disso, ela muda muito o ponto, o que engana o piloto. Então ele tinha que apertar esse botão, ir nessa função aqui e procurar a melhor função para a embreagem. Quer dizer, essa informação vinha do box, que é do engenheiro. Em 2018, não vai poder mais, é proibido. Então o piloto vai ter que se virar nos 30. Olha o farol quebrado, coitadinho, não tinha como fazer o carro. Aí tem um LED lá dentro. Tem algo de novo no meio dessa ferrugem. E, diga-se de passagem, é artesanal. E aqui a gente entra no mundo dos hot rods. São aqueles carros feitos com peças velhas, catadas de tudo que é canto. Porém, tem essa nova tendência aqui. Carros modernos com cara de envelhecidos. O
intercooler enorme na traseira, então a caçamba dela não tem nada a ver com a caçamba de uma caminhonete normal. 2 garrafas enormes de nitro para dar ainda mais potência. Acho que o dono estava achando que estava pequeno o motor, ele preferiu pôr 2 nitros para aumentar um pouquinho mais, não estava andando muito. E o tanque de gasolina, olha o tamanho do escape da criança. E para dar esse ar envelhecido nos modelos, existem várias técnicas. Nesse aqui a gente está usando água, sal. Se você usar só água e sal, o sal normal, ele dá esse tom mais amarelado que você pode ver ali no capô. Já nessa Kombi aqui, a gente já usou um pouco de vinagre, um pouco de água, sal grosso e água oxigenada, que traz um marrom mais escuro, bem mais avermelhado. A lataria desses carros é feita com aço, então precisa controlar o tempo da oxidação. A gente deixa enferrujar até o ponto que quer, para dar o tom de ferrugem na cor certa, e a gente coloca esse aparelhinho. Isso aqui simplesmente é só ligar um cabo positivo, negativo da bateria. Isso aqui você põe em algum lugar na carroceria, aterrado na carroceria. Isso aqui impede que o carro continue aquele processo de ficar criando ferrugem, oxidação e começar a fazer os buracos na carroceria, esse tipo de coisa. Nessa caminhonete dos anos 60, as marcas de funilaria e os desbotados da carroceria foram feitas com um aerógrafo. E no caminhão GMC, a lataria sem tinta recebeu verniz para ganhar brilho. 2 obras de arte, hein? Esse é o espírito Hatch Look. E um olhar atento encontra mais uma técnica em outra caminhonete. E ó, o que entrega é esse detalhe aqui, tá vendo? Fibra de vidro. A picape Apache de 1958 é um show de contraste entre a parte externa e a interna. Esse sistema de câmbio também por push button, é um câmbio super moderno, você só aperta o botão para selecionar a marcha que você quer. O autor do projeto contou detalhes do Crow nessa caçamba. Aqui eu perguntei da traseira, que essa caminhonete ela não vinha com essa traseira, mas ela vinha com aquela traseira chamada step side. Só para entender, era comum nos Estados Unidos essas caçambas pequenas com paralamas saltados. Porém, aquilo só foram fabricadas 1.450 unidades no ano de 1958. E isso é muito raro aqui nos Estados Unidos. E quando se pega um ratão desses para customizar, dá até para inventar um pouco mais. O câmbio é super bacana, esse sistema é um câmbio de 3 marchas mecânico. Você puxa aqui para engatar a primeira. E ele tem esses dentes aqui, então o engate é bem fácil, bem rápido. Fica uma espécie de sequencial. Segunda você só empurra para frente e terceira para trás. Aqui é ponto morto, puxa aqui, empurra para frente e é reta. Então é super fácil, super rápida a troca e super precisa. You're now rocking with Soul Radio. Na semana do Dia Internacional da Mulher, mais uma vitória para comemorar. Agora são homens e mulheres treinados pelas montadoras para passar a informação do carro. E mudou tudo, até o conforto da roupa. Por exemplo, o salto foi embora. Ela falou que primeiro pega um treinamento de como tratar o público, depois ela pega uma visão geral de todos os carros que vão estar no salão e aí um pouco mais detalhado do carro especificamente que ela vai estar falando. Perfect. The sneakers are perfect. Perguntei se esse sapato aqui tá legal, ela falou, isso tá perfeito, muito confortável. Já já! Linhas extravagantes e muita potência. Esse é o Salão de Genebra. E quando é um risco seguir na chuva com a palheta detonada? Repare, a palheta do seu carro tá desse jeito? Aqui nós percebemos que na ida ela deixou um rastro aqui no meio do para-brisa. Mesmo que ele limpou na volta, essa palheta está rejeitada.
dia a dia, poucos se dão ao trabalho de olhar a palheta de perto. Aqui está ressecada, tem pequenas rachaduras e assim não funciona direito. Atrapalha a visão e a audição. O ruído vem normalmente da trepidação da palheta no para-brisa. O tempo de vida das palhetas é curto, cerca de 1 ano apenas. E precisa de cuidado. Acionar o limpador com esguicho, pelo menos uma vez por dia, evita ressecamento, sabia? Na limpeza, esqueça o detergente. Prefira produtos específicos ou silicone. Vale a pena conhecer a diferença entre as palhetas também. Nessa fábrica tem todo tipo em linha de produção. Para colocar no para-brisa da frente, existe a opção das convencionais, feitas com aço e borracha. Tem mais componentes e 8 pontos de encaixe. Ou ainda as flats, siliconadas de ponta a ponta. Ela tem uma vértebra de aço coberta por um spoiler aerodinâmico e a borracha que passa no meio dessas 2 vértebras. Se o seu carro tiver palhetas convencionais, você pode trocar pelas flats. Caso contrário, não funciona, porque não vai encaixar. As palhetas traseiras não são obrigatórias e como elas usam uma força de arraste menor, podem ser até de plástico. Antes de encerrar, um teste do talco. Ele deixa muitas marcas. Tá vendo? Aqui nessa ponta, como você tá vendo, sobrou talco aqui. Então isso mostra que nessa região a ponta da palheta não está tocando totalmente no para-brisa. Este é só o comecinho do fim. Viu que a palheta não está mais cumprindo a função dela? Melhor trocar de uma vez. Rola uma competição para ver qual é o carro mais rápido do mundo. A briga tá entre Bugatti Chiron e Koenigsegg Regera. Tem uma família do Texas que está preparando um super esportivo para ultrapassar a barreira de 500 km por hora, mesma velocidade que as outras 2 marcas também querem atingir. O legal é que os 3 carros usam motor a combustão e passam de 1000 cavalos. Vai ser irado ver essa briga. Para começar a brincadeira, vamos comparar o visual de frente, de lado, de traseira. O atual detentor do título é o Agera RS, com a marca de 447 km por hora. A conquista foi em novembro passado. Outro recorde é o de aceleração e no mesmo dia baixou pouco mais de 5 segundos o tempo do Chiron. No salão, a Koenigsegg fez questão de valorizar o primeiro carro de produção da marca sueca, com o exterior azul e o interior em couro marrom. Ele chamou muita atenção. Bonita também a faixa de fibra de carbono que vai até o spoiler nessa versão especial do Regera. Sobre um substituto para o recordista Agera RS, a fabricante diz que só no ano que vem. No estande vizinho, a Bugatti exibe um Chiron com 18 quilos a menos e suspensão mais rígida. Para ganhar alguns segundos nessa disputa, a fibra de carbono foi parar também no limpador de para-brisa. Em termos de resultado na pista, a versão Sport foi 5 segundos mais rápida que o Chiron normal. O teste nos mais de 6 quilômetros do circuito de Nardo, na Itália. Tá boa a briga, né? A aposta da Ferrari aqui para o salão é para quem gosta de acelerar no autódromo. Tá até no nome. Essa aqui é a 488 pista. Os caras conseguiram diminuir quase 100 quilos da versão original e olha só, para isso, até rodas de fibra de carbono. É o V8 mais potente já produzido em Maranello. O pista deve ser usado no Ferrari Challenge, competição dedicada a pilotos amadores, e no Mundial de Endurance da FIA. Agora, o Senna McLaren GTR apareceu em Genebra com a promessa de se tornar o carro mais rápido depois de Fórmula 1. Ainda a Conceito abriu mão dos airbags, freio de mão e substituiu os vidros laterais por material plástico. Todo esse esforço para reduzir 50 quilos na balança. Por enquanto, planos de apenas 75 unidades para serem vendidas no mundo em 2019. Outra novidade homologada para andar nas pistas é o 911 GT3 RS, um dos Porsches mais rápidos já construídos com um chassi de automobilismo.
Para segurar o bicho no chão, um enorme aerofólio traseiro e pneus desenvolvidos pela marca alemã. Mas entre todos esses, como vai ficar a perseguição? Qual deles vai brincar com os recordes? É isso, gente. Bom domingo e se liga na Globoplay para ver outras edições do Auto Esporte. Ótima semana para você!